para a gente poder ser um pouquinho mais da gente, dessa conexão que a gente tanto falou dos sentimentos que vocês estão trazendo, né? Da alegria, da partilha, do autocuidado, da leveza. Então, que o nosso encontro ele possa trazer tudo isso que a gente está colocando, né? Como a Marluce muito bem colocou aqui, né? Um projeto que tantas estão por vir para impactar e transformar a vida das pessoas. E isso não é só a Lívia que vai trazer, não, tá bom, meninas? Isso tem muito a ver com o que cada uma aqui vai trazer. Olivia, mas você falou que são 2 horas, já são 8h20, tá todo mundo querendo falar do filme. Como é que vai funcionar essa dinâmica, né, meninas? A gente vai abrir, eu vou soltar umas provocações aqui para vocês, e daí vocês vão trazendo alguns elementos, eu vou costurando, amarrando isso, de onde a gente se conecta, do espaço de respeito, né, de escuta aqui de cada uma. E ao final eu faço esse condensado do que esse filme, né, nos mobilizou, tá? Não é necessariamente uma análise de filme, mas é o que ele desperta em cada uma de nós, tá? Acho que todo mundo conseguiu assistir. Teve algumas colegas, né, como vocês falaram, algumas colegas que ainda não tinham conseguido. E até coloquei para gravar aqui agora o nosso, que agora que a gente vai começar mesmo esse momento, né? Que elas queriam ver, eu falei, ó, parte do que onde ele mobilizou em você. E daí, para a gente começar aqui o nosso aquecimento, queria que vocês pensassem, meninas, qual que foi a cena que permaneceu em você quando acabou o filme? Qual é a cena que mais ficou em você quando acabou? Queria que vocês falassem um pouquinho e eu vou conduzindo aqui com vocês. Quem não se sentir à vontade para falar ou quiser falar, vamos me levantando a mão, vai colocando no chat, que se achar mais fácil ir escrevendo, eu vou lendo e vou trazendo, né? Vamos lá. A Silvia já tá assim, ó. Lívia, Lívia. Vai lá, Silvia. A cena que mais marcou foi aquela do chafariz, que ela estava se molhando. Eu não vou lembrar o nome daquele personagem, daquele homem que chegou perto lá, né? Que ela depois até transou com ele e tal. Nossa, mas aquela cena dela é libertadora, porque se toda mulher pudesse, né, ter esse prazer de se eu quero me molhar, eu quero dançar, e ela molhando ali naquele sol, eu fiquei assim, sempre estou lembrando da cena desde que eu vi o filme, achei maravilhoso. Isso é uma pontinha, né? Tem mais coisas aí. É isso, meninas. A que primeiro ressoou em você foi essa, né, Silvia? Essa, foi essa. É Você falou, linda. eu já lembrei logo. Aquela cena me identifiquei assim, nossa, é libertadora, sabe? Você tá com calor, você quer tirar assim, você quer se molhar, e nós somos tão contidas, não que eu vá fazer isso, mas só de você pensar que eu posso, eu. Porque realmente a gente até para de respirar em vários momentos. Sabe, porque o outro, porque tá me olhando, ou porque já tenho 50, ou porque tem 40, ou porque tem 30, aí eu não posso andar de bicicleta com essa roupa, ou não posso. É tanto não posso que aquela cena eu dei uma viajada na hora, assim, e falei, nossa, que lindo, sabe? Foi muito bom. É linda mesmo, Silvia. Obrigada. É linda. Muito bem. Uma das minhas favoritas também. Eu vou seguindo a ordem aqui. Mari. Eu tinha três em mente, mas eu decidi escolher uma, então, né? Já que tem que escolher uma só. Para mim, acho que até conectou muito comigo, assim, na hora que ela chora quando ele conta a história do filho e ela se emociona. E ao mesmo tempo, ele até fala: por que você tá triste? E aí ela fala que é por conta do que ele tava, né? Sentindo que ela ficou triste por ele. Eu me conectei muito com isso, porque eu sou esse tipo de pessoa, eu não consigo. Tem certas coisas que doem em mim, assim, de ver, às vezes não precisa nem me contar, só de ver já me basta, assim. Então, esses dias mesmo, só um exemplo, assim, eu tava indo para casa da minha mãe, era super tarde da noite, e aí eu vi um rapaz, tava bem frio, e o rapaz indo de bicicleta com uma criancinha de toquinho de frio, assim. E não,
era uma cena assim, nada demais, né? Mas eu cheguei, foi a primeira coisa que eu falei pra minha mãe. Aí minha mãe só me deu uma resposta, assim, que na hora eu falei, realmente, né? Ela falou assim: é a vida, Mariana. Às vezes é o que ele. Não sei, às vezes ele foi buscar a criança na escola. E é engraçado, ainda falei pra minha mãe. E o menininho tava todo feliz, porque eu passei bem lento, assim. E o menininho tava todo feliz. Então, provavelmente, sim, era o pai buscando, não sei. Mas eu me preocupei, sabe? Doeu assim em mim. Então, quando ela sentiu aquilo, aquela dor dele também com o filho, né? Aquilo me conectou, porque eu também senti, eu também fiquei triste de pensar no quarto de gatinhos de porcelana. E aí me vi nela nesse momento, assim. Que lindo, Mari, verdade. E olha que interessante. Meninas, vão lembrando e vão vendo onde que as cenas que a colega está falando aqui conecta vocês, tá? Isso fala bastante disso também. Nossa, essa cena passou despercebida por mim. Nossa, é verdade, Mari, não tinha percebido. Olha a sensibilidade que tem isso. Então, só vão fazendo essas analogias também. Mas, Lúcia, querida, Na verdade, foram várias cenas que eu me conectei bastante, mas eu acho que duas principais. Três, na verdade, né? Uma que é do chafariz, a outra que eu acho que foi a inicial, quando ela fazia as coisas para agradar, né? Ela tinha que comer escondido, achei muito triste e deprimente. Comia escondido, usava uma blusa para tampar o braço. E aí eu achei assim, tinha sonhos, né? E tava lá escondendo os sonhos, guardando. E quando foi assim libertador, foi a volta dela, quando ela decidiu, agora vou fazer o que eu quero. Foi a cena final, ela falando, desceu do carro e foi arrancando a roupa e voltou. Isso foi muito libertador. Eu achei que fez que ela tinha vontade de fazer, voltou, assumiu, trouxe para ela e foi fazer a vontade dela, dizendo não para aquilo que ela não concordava. Independente de ter um marido, ter uma casa, ela foi fazer o que realmente estava fazendo ela feliz. Então foi muito assim, foram cenas que me marcaram bastante. e o quanto que é difícil a gente bancar a nossa felicidade, né, dona Marluce? Eu confesso que é uma das cenas que eu fiquei, eu chorei horrores também. Aquela cena final que ela sai correndo ali. É uma cena também de muita libertação, né? Então, é muito, muito bonita e bancar isso. Depois eu vou só adiantar para vocês irem pensando, e daí a Giza já vai falar da cena, mas fala qual foi, guardem aí o sentimento pelo marido que nós tivemos, tá bom? Depois eu quero falar do sentimento que a gente fica do marido, que ele volta e quer levar ele embora. Nós vamos discutir daqui a pouquinho sobre isso. E daí vai bem essa cena que a Marluce trouxe, dela sair, né? E essa cena Melhor final, né? ainda, Dessa libertação de e bancar melhor essa ainda, ela felicidade. correndo de lingerie, né? Não, maravilhosa. Inclusive, isso Ele eu quero aquela correndo de lingerie. lingerie. Maravilhosa, maravilhosa. Obrigada, Marluce. Giza! Olha, eu acho que assim, são vários, né? Várias cenas ali que se encaixa muito e a gente vai se conectando ali no filme, mas duas cenas que me chamou muita atenção. Primeiro, quando ela é mandada embora, ela passou tantos anos cuidando da vida dos outros e não olhando para ela não sabia fazer nem currículo. Muito parecido com a história de alguém, né? Então, né? Então, isso me Nossa. tocou muito. E depois também a cena onde ele dá o vestido para ela e ela sai para se trocar. Quanto tempo ela não se olhava no espelho? Ela, né, a Marluce falou, ela tinha vergonha de olhar nos braços, ela tinha vergonha do corpo. E aí depois ela começa a se tocar e ver o corpo dela e ela se encanta com o vestido roxo que ela usa o vestido em todos os momentos do filme. Aí, ó, né? Então assim, foram duas cenas que me chamou bastante atenção. É esse início dela de se do autoconhecimento ali dela saber que ela pode, mas que ela passou muito tempo presa num momento só, e depois essa libertação dela de olhar um pouquinho para ela, do autocuidado. Que lindo, Giza. Olha como as histórias ficam na gente. Olha para onde que a gente se conecta com cada pedacinho da história, o quanto que uma história que é só um filme que a gente sentou para assistir, ela fala muito sobre a gente, né? Por isso que um filme não é só um filme, né? A arte imita a vida ou a vida imita a arte, né? O que que será que realmente acontece ali? E são duas cenas realmente muito marcantes. Essa do corpo realmente é quando ela se abraça ali no lingerie, né? Obrigada, Geisa. Que lindo.
Monique, querida. Vou bem no comecinho, quando ela tá ainda tentando entender as coisas. Quando você falou, a primeira cena que me veio foi dela no espelho, quando ela foi na casa da senhora, que eu esqueci o nome da senhora agora. E a senhora A, fala a senhora é a Bonnie Belly. Gente, esses isso. nomes maravilhosos. Bonnie Belly. E aí, e aí ela fala, você é tão jovem, você é tão bonita. E ela com uma cara de desacreditada, tipo assim, mas eu, sem entender, né? O que a senhora estava falando, mas o olhar dela parecia que ela estava entendendo, porque ela não estava se enxergando daquele jeito. Nem como jovem, nem como bonita, né? E depois, né, desdobrou tudo isso aí. Mas a primeira que me veio, que me marcou bem, foi essa, desse bichinho do mato, né? Que tava ali escondidinho ainda. Gente, olha as identificações, gente, coisa mais linda. E apesar de ser um filme drama, eu várias vezes eu tava gargalhadas vendo o filme. Essa cena que a Moni trouxe, né, que é quando ela vê, mas o colar, vocês lembram do colar da cena? Não era colar, né? E ela fala, Sim, como assim? Isso não é um colar? O que que a gente pode descobrir quando a gente se permite, quando a gente, né, vai além desse bichinho do mato, né? Usando aqui a expressão da Moni, né? eu fiquei Bonito isso, pensando né? se elas falassem a mesma língua, como que seria a conversa. Porque como ela não falava, então ficou muito na troca de olhar, né, no sentimento ali que estava acontecendo, né? Achei bem interessante isso, de ser bem proposital, não ter a mesma língua ali, as duas. Tá vendo quando eu digo do filme? Olha só, porque as duas não falavam, né? A mesma língua, mas como elas se conectaram, né, Mônica? Como houve, e a gente fala tanto, a gente vive num mundo hoje, né? A maioria me conhece em contexto, né, de trabalho, a gente fala tanto de comunicação no ambiente de trabalho, que a gente sabe, precisa melhorar, precisa, enfim, todo mundo sabe o que tem que fazer para comunicar melhor. Mas olha aí, não falar, não é a mesma língua, a gente não está falando sobre essa linguagem, né? A gente está falando sobre um contexto de conexão, né? E daí, será que a gente se permite conectar com o outro, entender o que o outro quer falar através de um gesto de cuidado, de um olhar? Olha onde que isso nos conecta, né? Fala, Carol, qual foi sua cena favorita? Oi, então, vou dar uma volta para falar da minha cena favorita. O que eu tive a impressão é que ela estava num sentimento assim de fuga. Ela estava querendo já, não importa se ela era casada, mas ela queria fugir, né? E quando ela chegou lá, eu tive a impressão que a situação era caótica, mas ela estava aberta. Ela lidou com a situação ali e eu gostei muito disso, achei muito interessante, porque às vezes as situações que a vida leva a gente é caótica, mas a gente consegue motivação, né? Se você tem um propósito. Às vezes você nem sabe qual, mas, né, porque ela não ia imaginar que ela ia ser ao pé de um idoso. Mas Teimoso ainda, né? eu achei muito incrível isso. Me deu uma percepção muito boa. Mas a minha cena favorita é a cena que o marido dela fala, não foram com essas palavras, né? Mas que eu compreendi. Ele falou para ela assim: você vai voltar, mas você não é assim, né? Aí ela fala assim: essa é a Agneta, né? Mas daí eu acho que ela queria dizer assim: né, eu, nas minhas palavras, falaria, mas quem decide quem eu sou eu, né? Eu achei muito incrível isso, porque a vida leva a gente, a vida leva a gente, coloca situações na vida da gente que vai levando a gente para um caminho, né? Mas não quer dizer que aquilo é você, quer dizer que você está lutando, mas é importante você saber quem é você, né? Então, você precisa daquilo, você precisa daquela outra coisa, você passou por isso, mas a vida, o que você é só você quem decide, né? Nossa, achei fantástico. Muito bom, Carol.
eu anotei essa fala, né? Eles estão discutindo e ela fala que existem pessoas que têm uma vida diferente, porque ela viveu 25 anos a mesma vida. E quando ela sai, ela vê que as Uhum. pessoas, né, existe uma forma de viver diferente. E daí ele fala: essa não é você, essa não é a minha Agneta. E ela responde, É, né? Mas é a minha, essa sou eu. Será que a gente sim. consegue, mulheres lindas, falar quem é a minha Agneta? E a gente não tá falando de largar tudo e ir para a França, não. Às vezes sim também. Mas não é sobre isso. Mas, às vezes é largar tudo e ir para a França um pouquinho. E a França pode ser um café sozinha na padaria, tá bom? Mas da onde que a gente consegue tirar essa força para falar, mas essa não é a sua, né? Essa é a minha, é quem eu sou. E daí olha que lindo aqui, ó, a Jace colocou da cena, né? Quando ele mandou ela dançar. Nossa, eu lembrei muitas minhas aulas de dança nessa cena, viu, Jace? Não que eu dance tão bem assim, mas, né? Realmente a realização do dançar mais para frente eu vou compartilhar com vocês um material que fala exatamente a nossa expressão enquanto mulher, da gente soltar o braço, da gente rebolar. E a gente é ensinada que 25 anos, a mesma coisa. E quando ele fala, né, Jace? Se quiser abrir um pouquinho e comentar, tá bom, Jace? Fique à vontade. Dessa cena que ele fala dança, e ela no começo, né? É aquela dancinha assim, né? Quase, né? Tá trazendo para o nosso brasileiro, né, meninas? Aquela dancinha assim. E quando ela se permite, acho que é isso que tocou você aí, né, Jace? Isso, o sonho, esse dançar tem muito a ver com realizar, com sonhar, né? Que você colocou aqui. Carol também trouxe, né? Eu fiquei impactada quando ela vai se apresentar, dizer um pouco da história dela. E ela só falou do marido. E disse que vive pelos filhos. Foi bem profundo para mim. Como é que a gente se apresenta, né, mulherada? Ah, eu sou mãe, eu sou sal, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem eu sou? Quem é a minha Guineta? Fala, Mari, depois eu continuo aqui. Eu só ia pontuar uma coisa, que ai, eu não vou lembrar o nome da moça agora, que foi que falou. Peraí, deixa eu ver a foto que daí eu vou lembrar. Foi a Marluce, que ela falou da cena dela comendo no quarto sozinha, mas sabe uma coisa que me chamou a atenção? Eu não achei essa cena triste, acredita? Ela falou, eu falei, nossa, gente, eu não vi assim. Porque em nenhum momento, pelo menos eu não lembro, tá? Se teve, eu não me recordo. Ela não reclama. E ela deu o jeito dela de ser feliz. Então, ele fechava a porta, ela fechava a porta, ela pegava as coisinhas dela de comer e ficava vendo as receitas da França. E eu não achei essa cena triste. Tanto que na hora que ele acorda ela tá cheia de farelo, tudo, ela fica assim, até porque ela fica encabulada dele ter pegado ela no momento de alegria dela. É isso que eu interpretei, né? Mas foi interessante ver a fala da Marluz, porque eu não vi dessa forma. Então me trouxe, falei, nossa, não que, né? Eu acho que cabe as duas interpretações. É triste, sim, né? Ela ter que se adaptar, ter que esconder uma coisa que poderia ser livre, né? Já é triste porque eles dormem em quarto separado. Eu já achei isso péssimo. Já é horrível aí, né? Mas, enfim. E aí tem todo. É um casamento muito esquisito. Mas, enfim, quis pontuar isso, porque eu achei diferente do que eu pensei. É uma outra cultura, né, gente? Então, né? Eles são suecos, né? Se eu não me engano, né? Eles são da Suécia, né? Então, assim, é uma outra cultura, realmente. É meio estranho. Eu confesso que no começo eu pensei, não, esse cara tá aí, não, tá traindo ela com a outra lá que eles vão andar de bicicleta. Isso é óbvio. Uau. Em nenhum momento isso apareceu. Isso diz muito mais sobre mim do que sobre o filme. Mas é exatamente por essa fala que a Mara trouxe, né? É, olha só, a mesma cena, duas percepções. Isso diz muito mais sobre a gente. Os julgamentos que a gente faz, os sentimentos que a gente tem. Naquele momento, às vezes, no momento de vida, Mara, você vai olhar e falar, não, realmente é triste entrar num quarto e esconder o queijo, que é a única coisa que ela gostava de comer. Mas não, era o momentinho dela também.
Então não tem a ideia nossa aqui, não é ter um certo ou um errado sobre isso, né? Mas é onde que isso tocou aqui pra gente, né? Então a Carol tinha colocado, né? Além da questão ali da cena dela, da apresentação, onde ela só fala do outro, né? E aí o Einar responde para ela, né? Que responsabilidade horrível para colocar no ombro dos outros. Você se definir a partir de outro. Por isso que esse filme é um convite para a gente, enquanto mulher, olhar como é que a gente tá se apresentando, tá se colocando, né? A Pri também colocou aqui a cena final dela correndo livre, leve, solta, né, Marluce, de lingerie, toda sem amarras, de roxo. Foi sensacional. Uma sensação de felicidade, realmente, quanto que ela é maravilhosa, né? E de escolha, né? E vem muito quando essa cena. Ela escolheu, ela estava indo embora. E ela falou: para, mundo, peraí. Ela quase fez: mundo, peraí, que literalmente eu quero descer, né? E a coragem que ela teve a partir disso também. É, tem um ponto que eu gostaria de trazer aqui também para vocês, meninas. E quem não tá, fique à vontade, tá bom, minhas queridas? As minhas trouxeram algumas cenas desse início, né, que marcaram vocês. E uma questão: o que que você mais deseja que é tão grande quanto o seu medo de conseguir isso? Ela desejava demais ir para a França. Mas isso era tão grande, mas tão distante, dava um medo danado ir para a França. Ela queria poder comer o queijo à vontade. Tem uma cena depois que quando ela tá já lá no vilarejo, né? Que ela pode experimentar o queijo à vontade, daí ela até respira fundo, assim, nossa, que queijo. Eu não sei, eu queria verificar, inclusive, com vocês sobre essa questão daquilo que eu mais desejo e, ao mesmo tempo, é aquilo que eu tenho mais medo, né? Como é que vocês encararam isso? Ela traz isso como algo muito distante, como ir para a França como algo muito, muito difícil. O trabalho, né? Ela não trabalhava com nada além, ela não ia conseguir um outro trabalho. Então, isso que ela mais deseja, como é que eu vou para lá? Como é que eu vou conseguir alguma coisa? Às vezes, o que não deixa a gente conquistar é exatamente a proporção do medo que a gente tem daquilo. Bateu isso em vocês em algum momento? Aquilo que ela mais deseja era aquilo que ela tinha muito medo de ir, de conseguir? Como é que foi? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Eu acho que essa parte, ele reflete também muito quem está do nosso lado, né? Isso a Demais. gente passa a pensar, né? Não que não, tirando a responsabilidade minha de querer fazer, de querer buscar algo para mim, mas quando a gente tem uma pessoa do nosso lado que corre junto com a gente, que apoia a gente no que a gente está fazendo, isso tem um peso muito grande, né? E ela não tinha esse apoio do marido. A gente vê ali no final do filme ele querendo que ela fosse uma pessoa que ela não era, né? Então, Uhum. e isso é muito fato da gente ter uma pessoa do lado da gente que corra com os nossos sonhos, que senta na beirada da praia para tomar uma taça de vinho, que vai passear no Gomeral e de repente você está lá no Campos do Jordão. Então, acho que depende muito de quem está do seu lado. Acho que é muito, muito por isso. Quem está com a gente nessa jornada, né? Fala, Mone. Então, eu fiquei pensando muito Hum. no começo, né? Que ele não. Que ela tá ali sozinha, ela quer ir. Mas ela não fala o francês, ela não buscou aprender sobre, né? E aí ele falou para ela: Mas você tem medo de viajar sozinha, você não sabe pegar nada sozinha. E aí, assim, ela vai, mas ela quer ir, mas ela não procurou saber como, né? E aprender sobre o lugar. E eu fiquei pensando muito nisso, mas por quê? Ela tem esse sonho há tanto tempo e ela não foi atrás, ela só fica vendo vídeo, né? Só fica vendo vídeo comendo os queijos escondidos. Ela não foi atrás de aprender nada sobre para poder conseguir ir. E na hora que ela deseja, ela pega e vai. Mas por que que ela, né? Assim, não teve um preparo, não teve uma divisão, falar, olha, eu queria ir para tal lugar, vamos lá. Porque parece uma situação bem monótona, né? A O, rotina ta- ali dela. o tamanho do meu desejo é o tamanho do meu medo.
né? E se der certo, deu ir, como deu? E se der certo, né? E daí é preferível falar, não, mas não tem como. Eu sempre preciso dele, né? Acho que traz até dois pontos aqui. A Giza trouxe quem está do nosso lado, né? E ali também até como uma terceirização, quem faz tudo é ele. Ele que comprava passagem, ele que cuidava, né, de todos os cuidados ali que precisava para fazer uma viagem. E daí eu tô muito a nossa querida zona do conforto. Essa semana eu falei com uma pessoa, né? Vamos trabalhar essa zona do conforto? Lívia, não achei a minha zona de conforto até agora. Todo mundo tá falando dela, mas eu não encontrei a minha, né? E uma zona de conforto nesse sentido, né? Então, assim, é muito bom desejar, mas se apropriar dela e daí buscar recursos, né, Mônica? Ter essa autorresponsabilidade de buscar isso, às vezes isso eu prefiro deixar mais longe lá e falar, não, melhor não. Deixa eu continuar no meu quartinho, no meu trabalho de 25 anos, né? De tudo isso. Tudo bem. Mari, Eu prestei atenção numa coisa que uma vez eu ouvi falar que quando a gente quer muito uma coisa, e aí a gente consegue, ou está a caminho, que a vida nos testa de várias maneiras para ver se a gente realmente quer aquilo. E ela, quando chega, tem essa questão do idioma, tem a questão do anúncio ter sido mentiroso, porque fala de um menino e chega lá é um senhor. Tem a questão estranha que o cara recebe ela no bar, depois leva ela na casa do cara, a casa do cara não é das mais atraentes, né? Em vista de tudo que acontece. Tem a questão da ligação, da passagem, aí com a passagem comprada, ela fica. Então tá tudo bem, vou viver, mas vou embora. E depois que ela desiste, quando ele vem, ela ainda vai com ele de novo, né? Até um certo pedaço. Então, é como se a vida colocasse esses obstáculos em cada momento para você quer, então peraí, né? Mas não, acho que a gente olha como obstáculo, mas eu acho que não é só obstáculo, né? É de fato para a gente também se direcionar, para entender se a gente quer. Acho que trazendo assim, para minha vida, eu penso nisso hoje, para entender se realmente, se aquilo realmente faz sentido, né? Será que aquilo é o melhor para mim mesmo? Acho que aqui é um espaço que também permite falar, né? Tem a ver com a nossa fé também, né? Se a gente acredita, será que também tem a ver com o que Deus quer para mim, né? Às vezes a gente acha que é um caminho, não é, né? A Luciana falou, acho que é a Luciana mesmo que falou da adoção, né? No comecinho, né? Ela ainda falou, foi no momento que tinha que ser. Então, imagina quantos obstáculos ou desafios ela deve ter tido nesse momento. E eu vi isso na história da Agneta, assim, que várias. E tem a ver, né, com a coisa do idioma, que ela não estudou, mas não é empecilho se ela quiser, porque ela tem um jeito de falar, né? Se comunicar, ainda que com expressões, né? Você começa a conviver, você também vai desenvolvendo, né? Outras formas de se fazer entender. Então, eu tive esse olhar, assim, de que ela teve que provar que ela queria mesmo estar ali, né? Se permitir, acho que na verdade, né? Permitir. e foi no momento onde ela achou que, né, a coisa estava acabada. Perdi o emprego, a única coisa que eu sabia fazer, os filhos estão criados, tem casamento que tá indo bem aqui, né, e quando apertou. Eu acho, o Mari, que você trouxe uma ideia que eu tinha até anotado aqui, já vou abrir para a Carol falar também, que é uma frase, eu não vou lembrar exatamente, mas é mais ou menos essa, né, Mari? Quando o novo chegar, o passado, ou o conhecido, ele vai tentar negociar. Cuidado. Tem uma frase, isso acho que é meio coisa de internet, tem alguma roda de conversa que eu vi, eu acho que lá do GNT, daquele encontro das meninas, e era uma frase que, parafraseando mesmo aqui agora, quando o novo chegar, o conhecido, ele vai tentar negociar. Toma cuidado, só esteja atento, porque às vezes é a gente permanecer no que é conhecido mesmo. Mas o que que é esse novo que a gente tanto deseja? E será que a gente se permite? Quando ela foi, a mala dela foi embora com o ônibus. Né? Não, que ela chegou todo esse cenário que a Mari contou. No dia seguinte, ela falou, não, tô indo embora, imagina, não vou ficar aqui. É o novo querendo chegar, o desafio ali por isso. E daí, opa, peraí, o que que é esse novo? Será que esse novo não é exatamente o que eu vinha buscar? Então, quando o novo chega, o que é conhecido vai tentar negociar. É só a gente estar atenta a isso.
Não é que a gente tem que mudar tudo, tem que jogar tudo pro alto, não é sobre isso, mas estar atento, como é que esse novo está aparecendo e será que eu não estou me colocando num lugar de permanecer onde eu estou? Ela quase voltou. Ela voltou para onde, né, de ligar para o marido e falar, consegue a passagem para mim, faz isso para mim, que era exatamente tudo aquilo que ela estava tentando, né, reinventar. Fala um pouquinho, Carol. Quais foram as suas percepções aqui? Então, só quero comentar, eu concordo com o que a Mari falou, e até então eu não tinha entendido. Porque quando o marido dela chega, ele desdenha dela, dos sonhos. Ele está fazendo isso desde o início, né? Quando ela fala, você é o pé, ele ri e fala, mas, né, imagina, você não consegue. E daí, quando ele busca ela, o sentimento dele o tempo todo, o comportamento dele o tempo todo é de estranheza, porque ela está vivendo ali. E daí, no fim, assim, da primeira vez que eu assisti, eu não entendi por que que ela foi embora, sabe, com ele. Depois eu fiquei pensando, caramba, mas por que ela estava feliz, né? Ela estava se reconectando com ela mesma. Mas daí eu fiquei pensando sobre a vida, assim, isso é o certo a se fazer. Ela é casada, ela é, né? Ela é casada, ela tem o filho dela e enfim, mas aí eu acho que essa última cena, eu tava esperando por essa cena, porque ela é a capa Do do filme. filme, né? Eu falei, ai, agora o que vai acontecer? Ela vai tirar a roupa ali, ela vai correr. Daí, daí eu peguei, eu acho que foi um ato, assim, de fuga novamente, tipo assim, não vou voltar, eu tô voltando pro que eu era, não, sabe? Mas eu acho que na nossa vida, assim, ela voltando significa o certo a se fazer. Às vezes a gente toma decisões que a gente não quer tomar, mas é o certo a se fazer, né? Eu só. Polêmico, hein, Carol? Gostei. É o certo a se fazer. E eu acho que ali tem um ponto ainda, Carol. Não sei se vocês pegaram, meninas. Me parece, em algum a determinado momento, ela sentiu que ela cumpriu o que ela tinha que fazer. Quando o Paul voltou, né, que é o filho, parece que ela cumpriu o papel dela ali. A sensação que ela teve, cumpri. Eu consegui reconectar esses dois, ele tem alguém para cuidar dele. Eu posso voltar lá de onde eu vim, porque é o certo. Só que ela não tinha percebido até Verdade. então que ela tinha muita vida ali ainda, né? Ela foi para lá para cumprir alguma coisa. Daí ela entendeu que foi, até né, algumas trouxeram a cena da conexão deles, quando ele conta, quando ele permite, inclusive, contar para elas histórias, enfim. Eu cumpri, eu posso voltar. E aí, o quanto que a gente volta? A gente volta para onde? A gente volta igual. Porque às vezes a gente pode voltar, mas a gente pode voltar diferente, sendo a nossa, Ignita, né? Muito polêmico, Carol. Gostei. Gostei, que a gente tem que voltar assim às vezes, né? Isso faz parte. Mas o quanto que a gente passa a transformar, a gente se permite se transformar nessa jornada, né? E daí depois que a gente volta, esse negociar com, né, com o novo, enfim, a gente fala até do contexto, né, gente, da resiliência, né? Da adaptação. Então a gente não volta o mesmo. Não tem como a gente passar por algumas experiências da vida e não voltar o mesmo com outros olhares. Isso cabe nesse espaço? Como é que eu adequo, né? Como é que eu coloco, como é que eu me monto, como é que eu coloco os limites a partir disso? Quer dizer, você não vai conseguir realmente. É o certo a se fazer, né, Carol? Eu tenho que voltar ali, né? Mas como é que eu posso voltar sendo mais eu, me permitindo dentro desses espaços, sendo mais eu, dançando, por exemplo. Não preciso deixar de dançar com relação a isso. Fala, Merluce. Vamos lá, né? Que é um momento nessa vida. Nossa, tantas percepções aí. E acho que o intuito também era esse, né? De despertar isso em cada uma de nós. Voltando lá, eu acho que a palavra tristeza, naquela cena, voltando só um pouquinho lá,
Tristeza que eu quis dizer no sentido de, naquele momento, era uma sensação que ela tinha de felicidade momentânea, no meu ponto de vista. Fazia bem para ela naquilo, mas não era aquilo que ela queria viver. Ela queria uma vida totalmente diferente. Então, assim, é deprimente ver que uma pessoa se limita a se fechar num quarto e comer para fazer feliz naquele momento, somente aquele momento. E aí ia se passando o tempo, ia passando o dia, e ela estava vivendo, um dia, terminando o dia, acordar, fazer a mesma coisa. E quando você fala, quando o novo chegar, o conhecido vai tentar negociar, eu veio muito aquela parte quando ela começou a aprender a não pedir mais desculpas. Qualquer coisinha, ela, ai, desculpa. Daí ela parava e falava, não, mas eu não tenho que pedir desculpa para qualquer coisa. E isso acho que trouxe assim, bastante mudança na vida dela. E ela ali já começou uma grande mudança. Ela falou assim, eu não tenho que pedir desculpa, porque eu não quero pedir desculpa, eu não tenho. E ela achava que não. E ela começava a se policiar a cada momento. Então, eu não sei se entra muito nesse contexto dessa frase, mas eu acho que aí ela viu que realmente, não perdi desculpa nada, eu já saía já e se policiando. E foi muito, muito engraçado essa parte. É muito, o filme tem várias cenas libertadoras, né? E que faz realmente a gente pensar. A gente não foi criada, meninas, enquanto sociedade. Senta assim, faz desse jeito, não dá risada desse jeito, não é assim? Pede desculpa. Então, a gente tem que pedir desculpa para existir. Isso, tá? Sociedade, não vamos entrar nesse mérito nesse filme, tá muito no começo ainda. Talvez a gente tenha outro sobre isso. Mas, e quando ela fala, não preciso pedir, eu não quero pedir. Não precisa pedir. Tá todo mundo sorrindo ali. Por que que tem que pedir desculpa? Não é ali uma questão de educação, né? É uma questão, olha, eu posso ser Uhum. eu posso esbarrar no outro e só dar um sorriso e tá tudo certo, né? Tem uma cena que me chama muita atenção sobre isso. E realmente, eu até falei com uma paciente recentemente, né? Franceses não pedem desculpa. Ela ficou sem entender, ela falou, vai ver um texto, aí o filme daí a gente volta aqui e conversa um pouquinho, né? Franceses não pedem desculpa. E a gente está ali enquanto mulher se polindo. Isso cai na questão de não poder mostrar o braço. Isso aparece muito nas cenas do filme, né, nas roupas, né? Podem ver quando ela tá, a calça jeans apertando, porque é assim, a blusa tampando os braços, Uhum. né? Apagando o tênis, a cena do tênis, que ela joga aquele tênis longe, vai embora, aquele vestido voando, Ela né? usava. Até aquela calcinha que ela usava, né? Aquela E calcinha, aí, a se você calcinha bege. voltar aí, esse padrão, quando você fala quando o novo chegar, né, o conhecido vai tentar negociar. Inclusive, quando o marido dela voltou lá, voltou lá, foi buscá-la, né? A primeira coisa que ela fez foi colocar aquela blusa ridícula dela, para esconder de novo o Exato, braço, fechar exato. aqui. E Foi quantas vezes, acho que exatamente o que ela fez. o estar atento ao novo, o negociar ali, a gente está atento a isso. O que que a gente conquista? Que a gente fala, não, esse espaço é o espaço que eu não preciso pedir desculpa, que eu posso usar a roupa que eu quero. Isso trazendo bem a literal ali do filme, mas onde que isso mobiliza dentro da gente também, né? É, a Carol tinha feito um comentário aqui, né, que ainda da questão ah, do sonho dela, enfim, quando ela percebe ela queria alguém para sonhar o mesmo sonho com ela, né? E daí, peraí, é de cada um. Que eu acho que cai sem querer, querendo aqui no que a Giza colocou. Nunca é tarde para recomeçar, redescobrir a si mesmo e encontrar um novo propósito para a vida. Nunca é tarde para recomeçar e para ser feliz. Às vezes a gente tem uma ideia muito utópica, né? Muito, né, de ilusão de que a gente tem um propósito, o mesmo com 21 anos vai ser o mesmo com 49. O propósito de vida, ele vai se renovando a partir das nossas demandas, das nossas realizações, das nossas conquistas. A questão é que, às vezes, e principalmente enquanto mulheres, a gente vai deixando isso como algo que foi realizado, esse propósito relacionado ao que foi realizado, e não o que a gente sonha ainda, e não o que a gente ainda deseja, não o que a gente ainda quer conquistar. Queria fazer mais uma perguntinha para vocês, de dois símbolos que aparecem no filme. Tem algumas cenas que eu gosto, que me marcaram muito, eu acho que a maioria das cenas, não sei se foi só para mim, né? Mas dela comendo. Ela comia com uma vontade, não é, gente?
É até bonito ver ela mastigando, assim, com uma vontade, molhava o pão e o Dava queijo sem vontade de comentários, comer né? o queijo dela. Não dá, gente, sai todo mundo pra comer queijo, não sai? Tomar vinho, não é coisa mais linda que. Não, o Não vinho é? era. A Giza, né, Giza? A Giza adora vinho, né, gente? Não, ela tinha uma expressão ali, né, um prazer mesmo pela vida. E não só naqueles momentos, mas até uma questão de interpretação da atriz. Isso me chamou muito a atenção, o jeito ali, as expressões dela, né? E daí eu queria perguntar para vocês, né? O que que é o seu queijo hoje? O que você come com esse prazer gostoso? Você faz por você, assim, né? O que que é a sua Provença? Ela sonhava em ir para Provença, né? Hoje, isso é um lugar, isso é um espaço dentro de você. Você tem acesso a isso hoje? O que é o seu queijo, esse prazer? O que que é esse sonho? Ou vocês acham que a gente às vezes é um pouquinho é, orientadas a guardar um pouquinho, não olhar para tudo isso, porque a gente tem que fazer a janta, lavar a louça, cuidar disso. Sexta-feira não tem muita gente me esperando, enfim. Como é que fica esse lugar? O que vocês acham sobre isso? Eu acho que a gente já merece uma estrelinha, né? Porque a gente já tá hoje, agora, nesse momento, no queijo, né? Então, eu acho muito Boa! isso, né? Esse momento é o nosso queijo. Ai, que maravilha! Ô, queijinho gostoso, queijinho bom também. Maravilhoso. Verdade, verdade, verdade. A gente separar um tempo. Meninas, muitos, né, tem até a Mari falou da questão religiosa, né, espiritual aqui, né? Muitos são os convidados, poucos aceitam, né? Então, estar disposto, estar saboreando este momento, que começou lá vendo filme, em partes, tudo bem, mais de uma vez, anotando, né, esse filme, inclusive quem tá com um caderninho, anota. O que que é meu queijo? É esse momento de autocuidado, é esse momento de troca, de partilha, de enxergar coisas além, de refletir além disso, né? Então, o que está sendo meu queijo? E o queijo no sentido que eu estou saboreando, muito bem colocado pela Angélica, e a Provença também, né? A Provença também, que era o sonho que ela tinha. Quais são os sonhos que nós, enquanto mulheres hoje, pra gente, pegando até a fala da Carol aqui, né? Pra gente, não pelo filho, pelo marido, pelo casamento, pela profissão, que tudo isso é muito importante e faz parte da nossa identidade. Mas qual que é a sua Provença? A gente tem claro isso? O que vocês acham? Ela tinha claro? Olha, um Sabe monte uma de coisa carinhas. também, Li, que me chamou a atenção? Eu não tô conseguindo levantar a mão e nem tô conseguindo ligar a câmera, gente. Deu, sei lá o que que tá Es- acontecendo. Estamos te ouvindo, tá maravilhosa, tá É tudo o certo. universo querendo me boicotar no meu momento aqui, tá doido. Acontece. Mas acontece. Sabe uma coisa que me chamou a atenção? E aí eu acho que traz um pouco de link com o que você tá comentando. Eu achei muito legal aquele momento que eles iam lá pra fora, ele ia lá pra fora e ficava assim, cadê minha libido? Vida. Minha libido, cadê minha libido? E assim, lógico que a gente pensa no primeiro momento na questão sexual, né? Mas eu entendi na hora que ele estava querendo dizer em relação ao prazer da vida, sabe? E aí eu acredito que cai um pouco nisso que você está falando. O que que é o nosso queijo? A gente perde a libido da vida. Eu acho que por tantas coisas que a gente acaba tendo que se submeter. Então, muitas aqui são mães, então tem a rotina sendo mãe, tem a rotina sendo esposa, né? Eu sou esposa também, então temos que nos dividir em ser profissionais, temos que nos dividir em ser mãe, em ser filhas, em ser. Então, assim, eu acredito que o movimento da vida, o próprio movimento da vida, não nos leva para dentro. Então a gente não consegue olhar o que que é o nosso queijo. E aí a gente perde essa libido, entendeu? E eu percebo que isso acontece em mim muitas das vezes. Eu tenho que me forçar a achar essa libido, sabe? Porque senão eu caio no automático, é o que a Jacimargo até colocou aqui no chat, né? A gente cai nesse automático e aí você não sabe mais o que que é. E aí a gente cai até em questões mais difíceis, né? Às vezes eu me percebo assim, falo, Sim. nossa, coisa que eu gostava de fazer antes não tem o mesmo prazer. Mas é porque eu perdi a libido de novo.
porque eu fui deixando. E aí, às vezes, esses momentos que a gente está tendo aqui, parar para assistir um filme, isso vai trazendo essa libido de novo, sabe? Então, eu acho que hoje a gente perde muito isso rápido. Não sei se é a própria sociedade ou se é nós que não estamos conseguindo achar o equilíbrio. Não sei, aí já é um caso mais complexo. Mas eu Aí a acho que gente isso me vai para chamou mais atenção. É, seria mais profundo. profundo. Alguém se identifica? Corações, por favor, reações? Alguém se identifica? A gente esquece de sentir, mulherada. Eu tatuei para ver se eu lembro o que que é sentir, né? Esse desejo, né? Perfeito, Pri. Você falou de uma coisa muito bonita, essa cena da libido, né? E realmente, e aqui, mulherada, temos que falar também, tá bom? Tem muita conotação lá legal do sexual também do filme, tá? Ah! Vocês não ficaram lá numas cenas mais hot lá também, legal também, né? Crianças, fone, tira os fones das crianças aí. Mas é também. Então ele traz essa questão, sim, da libido. E se a gente for lá, 1910, quando Freud trouxe a questão de pulsão de vida, de impulso sexual mesmo, ele está falando de uma energia vital, né? Dessa coisa realmente a gente desejar. E aí, o que que a gente faz, mulherada, no dia a dia? A listinha de coisas que a gente tem que fazer, 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 fazer. Não sei por que que eu não tenho mais libido. Eu tenho que lavar. Tem um meme que fala sobre isso, super engraçado, né? Eu tenho que correr, tenho que lavar, tenho que fazer almoço, tenho que entregar, tenho que atender cliente, tenho que fazer isso, fazer aquilo. Onde que vai essa energia de vida, de desejar, de sentir, Pri? E a gente esquece, a gente cai realmente. Se a gente não tem momentos conosco, vocês estão colocando aqui no chat, né? O nosso reencontro com a gente mesmo, com aquilo que me dá prazer. E isso não precisa ser um prazer monetário, mas tem que ser um momento que eu respiro mesmo, os 5 minutinhos que eu paro para respirar, né? Às vezes é o que que eu gosto. E onde que eu me perdi disso? E o tempo todo a gente está sendo convidada a se perder. E a gente cai nessa rotina de se perder. Por isso que ter esses momentos de conexão com a gente mesmo ajuda a retomar. Ele trouxe um ponto importantíssimo, né? Essa questão realmente da libido. E quando ele grita, não sei se vocês perceberam, né? Então, cadê que ele fala, né? Como vai minha libido? Essa que é o que ele grita. E ele grita por quê? Porque tem eco, né? A questão da sendo quando a Agneta vai gritar com ele, ela devolveu. Então ela vai, mas ela também volta. Essa força de vida, ela me alimenta. Isso é muito. O que que vai que a gente entrega, mulherada, mas o que que volta? Porque às vezes só vai. Se só vai, a gente tem um pontinho que a Bri trouxe, que é o ir mais profundo mesmo, porque a gente precisa cuidar de algumas questões aqui, né? Tô amando os comentários de vocês aqui, tá? Valorizar os pequenos momentos. Penso que temos muitos sonhos, mas pensamos e temos medo de quebrar paradigmas, muitas vezes que nós mesmos acreditamos não encontrar força e principalmente a decisão de realizar. Nessa cena, ela se realizou como mulher, que contribuiu para ela voltar à essência de querer se conectar com ela mesma. Onde fico eu no dia a dia? Sempre temos outros, né? Maravilhosas. Preciso sair, Silvia. Ah, quanta reflexão interessante. Até a próxima. A Silvinha teve que sair aqui, mas obrigada, Silvinha, pela presença aqui, viu? E até também, né, meninas? Vocês gostaram desse lado mais hot do filme? Só para saber se eu coloco mais filme assim. Foi legal? Porque enquanto mulheres, a gente também esquece disso. A gente também esquece de olhar para aquilo que, nesse sentido que a Pri estava trazendo, né? Não somente, mas aquilo também que nos dá prazer. São tantas coisas do dia a dia, são tantas situações que a gente vai perdendo esse prazer mesmo pela vida, além de questões de pausa, de cuidados, mas com o nosso corpo, de se olhar. Ela traz a questão da lingerie, do se tocar. Quando ela faz isso, aquela cena que ela vai com o Fábio, né, lá né? Aquela cena lá, vai cozinhar, só vão cozinhar, haha. E daí depois que eles vivem tudo aquilo e aquelas expressões de colocar e da mulher se permitir também algumas questões. Nossa, mas ela está fazendo isso. O quanto que, enquanto sociedade, a gente foi também se punindo, se poupando de algumas coisas. Eu acho muito engraçado quando ela acorda.
E ela tem que buscar e o sutiã tá pendurado assim na porta e ela lá fora, né? O que será que aconteceu aqui essa noite, né? Quando, né, o menino, né, olha para ela e fala: Ah, aconteceu alguma coisa, e ela tá radiante, mas ela tem que se conter, ela tem que colocar roupa para fazer faxina. Então a gente se permitir também, né? Essa força dessa expressão, né, de vida. Se caminhando para a finalização, temos um tempinho aqui ainda, né? Eu falei que eu ia retomar com vocês. Alguém ficou com raiva quando ela voltou com o marido, né? Não, tá tudo certo. Ela tinha que. A Carol muito bem defendeu aqui, né, Carol? Muito bem isso, né? Colocado, né? Ela tinha que voltar, né? Mas a sensação que isso dá na gente. Ela estava vivendo tão bem e ela voltou, né? Onde que isso remete na gente? O marido que estava tentando também. Às vezes o que a gente, né, já nos é conhecido, vai tentar negociar ali também. Ele tentou, ele foi lá buscá-lo. Com boas intenções também. Só que ele não estava enxergando quem ela era, né? A nova Agneta. Ele estava preso na Agneta de 21 anos, né? Então, essa vai e volta. Aí ele tenta dançar com ela, mas não é aquilo, né? E daí ela se permite fazer por ela ali também. Tem alguma outra cena, algo que vocês que marcou, meninas, nessa mensagem? Tem algo que alguém queria colocar um pouco mais, antes de ir para umas provocações finais aqui com vocês? Algum ponto que a gente não falou, alguma cena que, né, a gente não comentou? Eu acho que é aquela cena que ela passa para convidar o Fabian para poder passear de carro, que eu acho que é o começo da Poderosa. libertação dela. É. Poderosa, Boa, né? Gisa. É, Boa, eu acho que Gisa. ali começa esse sentimento dela do autoconhecimento, dela sair da zona de conforto que ela vivia e dela buscar o que ela queria, né? Já teve o começo dela sair de onde ela estava e procurar o novo, que para ela era tudo muito estranho, mas essa parte dela no carro convidando o Fabian, que já era um desejo que ela já tinha aquele olhar por ele ali, né? Mas acho que aí ela lembrou um pouquinho de quando o amigo dela conta da vivência dele, de como foi o passado dele, ela se encaixa um pouquinho no passado dele e cria coragem de fazer a vida dela ali, né? Achei legal essa parte. E diz, interessante, né? Porque assim, você falando, me veio assim, tinha uma pergunta, né? Quando que ela começou a mudar? Você acabou que respondeu, né? Já tinha começado, mas essa é uma cena que te marcou com relação a isso. Também a conversa dela, quando ela resolve ficar, quando ela resolve ir, enfim, né? São vários a gente falou muito de recomeço dessa história da Greta, são vários recomeços, são várias escolhas que ela faz em pequenas ações. Saindo com o carro, topando colocar o vestido, né? Tomando bebê, tomando fazer uma coisa diferente. Quantas vezes nós somos convidadas a recomeçar em pequenas situações e não em mudar para a França, mas em pequenas situações, né? Mari, Uma cena que a gente não falou, mas também era um dos meus top 3, era a cena de quando o Po aparece e aí ele fica. Que não era assim, porque não era no bar, não era no jeito que ele tinha idealizado, né? E aí ele se tranca no quarto com muita raiva dela. E aí ela acolhe, mas ela fica ali na porta falando para ele: me escuta, agora é a sua vez de me escutar. Então ela usa o que ele usou com ela para ele entender. E eu gosto muito dessa parte, porque acho que ali a gente vê muita como a gente lida com as nossas amizades, né? É um dia da caça, um dia do caçador. Às vezes a gente fala uma coisa e depois no outro dia o amigo usa aquilo para falar pra gente, né? Viu? Você falou, você tá falando, muitas vezes eu falo para as minhas amigas, estou falando para você, mas é para mim também. É para mim também, porque, né, por mais que eu não vou lembrar agora, como que é o nome do idoso mesmo? Eu esqueço o nome dele. diferente, né? O nome dele é Einar. Einar. O Einar é todo liberto e tudo mais, super para frente, mas a questão do controle, todo mundo tem, né? Em graus diferentes um do outro, de alguma maneira a gente quer controlar. E ele tinha o ideal ali, né, de como ele, aquela ferida, né, de que ele queria ter o filho, enfim, de como ele planejou, idealizou, mas em nenhum momento ele conseguiu pensar que
o filho ter aparecido, independente de ser no bar ou não, era importante, né? E aí eu acho tão legal, porque depois, quando eles saem lá, vê o ônibus indo, e aí não viu o Paul tá sentado também, triste ali, eu falo, putz, agora vai. Daí deu match, né? Mas foi importante ele ouvir ela também, né? E ela, achei ela na simplicidade dela de lembrar, sei lá, do recurso que ele usou com ela, enfim, foi um momento que era um dos meus top 3, assim, Que que legal, ficou, mas Mari. o outro falou mais. É, a vida vai, né? A vida não vai ser no roteirinho que a gente quer, né, gente? Ou mulherada que gosta de querer controlar as coisas, não? E daí essa história do retorno, né, dele e do quanto que. Mas era pra ele ir na sexta-feira. Teve até um momento, gente, uma das vezes que eu vi o filme, que eu falei, o filme fala mais da Guineta ou fala mais da história dele, né? Do Inar também, porque assim, é uma história que ele tem vários momentos que eles falam, né? Eu não cabia. Eu não existia. Por isso que ela se conecta tanto com ele. Porque lá na época dele, que ele teve que se assumir como homossexual, num mundo completamente, né, diferente das percepções que a gente tem, ele era a sensação que não cabia, né? E ela se identifica com ele exatamente por isso. Quando ela entende que ele também não cabia, peraí, também não tô cabendo aqui. E as coisas não vão ser do jeitinho que, né, que a gente planejou, que eu espero, que eu desejo. Por mais que eu tente forçar algumas situações, mas não vai ser dessa forma, né? Então tem alguns momentos que eu tipo, fiz até essa reflexão, nossa, é mais sobre ela ou mais sobre ele? Porque muito do que ele trouxe também, a gente cai nessa situação aqui com ela, né? Carol tá colocando aqui no chat, né? É, ele foi buscar ela, mas querendo que ela volte a ser quem ele esperava, né? Mas não pensou em ele mudar para se encaixar na nova vida dela. Olha que profundo isso. Sempre a gente, né, mulherada, que muda pelo outro, né? Acho que na verdade ele não queria realmente ela, estava querendo só o que ela proporcionava para ele, o que era cômodo, né? Eu vi esses dias foi num livro falando da questão da, será que a gente ama ou é a necessidade de ter aquela pessoa? Muitas vezes é só a necessidade de ter a pessoa, inclusive para trazer a questão de controle para a gente, né? Foi mencionado o idioma que ele nem sabia, que ela nem sabia falar, e mesmo sem saber, conseguiu um encontro amoroso, sem falar uma palavra. Verdade, nem precisa de palavra, né, Marluce? Né? E que o filme bem retratou, maravilhoso. Verdade, linguagem universal. Muito bom, gente. O clube de livro, de filme de mulheres também traz isso aqui. Muito bom, gente, muito bom. É, alguém tá com caderninho? Não, algumas pessoas estão com caderninho aí. Eu gostaria de deixar duas perguntinhas para a gente refletir. Quem não tiver com caderninho, não tem problema, vai marcar, depois eu vou passar lá no grupo também, tá tudo certo, tá? É, onde que o filme conecta com você com a palavrinha solidão? Onde que o filme me mostra uma solidão? Onde que eu me conecto com a solidão da Gneta? Onde que eu estou só? Onde que é só por mim? O exercício do caderninho é solidão. Onde que aparece a solidão na minha vida? É uma solidão ruim? É uma solidão que me traz contato comigo mesma? É uma reflexão, né, de vocês com vocês. Onde que o filme me leva a pensar sobre a minha solidão e como que eu tenho encarado a minha solidão? A gente falou de alguns percursos que a Agneta passou de estar só. Então, como exercício aí para vocês, né? O que que é estar só para mim hoje? Isso é muito ruim? Ou a gente cai lá na ideia da solitude também, de aproveitar a minha presença, a minha companhia? Onde que o filme te faz pensar sobre solidão? E onde o filme te faz pensar sobre a sua coragem, mulher? A sua coragem de escolher estar aqui numa sexta-feira à noite? A sua coragem de fazer as suas escolhas? Pequenas, que é colocar uma roupa diferente, que é se permitir dançar, que é se permitir ter um momento de respiro com você. Onde que está a sua coragem? O que que o filme te falou? De tudo isso que a gente conversou, né? O que que filme te traz sobre a sua coragem?
A palavrinha coragem, né, traduzida do latim, coragem, agir com o coração. Onde que está o seu coração? Né? Quando a gente é tão convidada a sair da gente, como a Pri muito bem trouxe, né? O mundo, a sociedade hoje, os nossos compromissos, nos fazem sair da gente. Onde que está o nosso coração? Nas pequenas coisas do nosso dia a dia. E o quanto que a gente tem alimentado esse lugar de coragem, que às vezes é ir para a França. O meu tá mais para um sonho para ir para Paris, mas tudo bem. França também tá valendo depois desse filme, né, gente? Mas às vezes é aquilo, de estar aqui num clube de filme, de ter um momento para você ver o filme, fazendo uma escolha por essa coragem, porque a louça vai continuar, né, tia? A janta vai estar lá para fazer. E esses compromissos vão continuar, mas onde que eu escolho? Porque aí eu vou me encher de mim. E lembra, ó, cadê minha libido? Eu vou conseguir emanar e vai voltar. Uma grande reflexão também tem essa. Onde que está a minha solidão e onde que está a minha coragem? Onde que essa coragem aparece no meu dia a dia? Refletindo um pouquinho, meninas, né? Quando eu também escolhi, quando eu vi o filme e o que ele mexeu dentro de mim, é um filme que fala o tempo todo de recomeço, de solidão, de padrões, de medo. Quantos medos, né? A gente alimenta na gente, de encontros, mas principalmente de liberdade e de esperança. Falei que eu preciso fazer um vestido igual a da Guineta. A blusa roxa eu já tenho. Mas aquele vestido que traz, até na roupa, né, meninas? A gente se sentir leve. Quantas vezes a gente usa uma roupa que tá apertada, fazendo mal pra gente? Olha a nossa solidão, né? E a nossa coragem de ser aquilo, né? Então, o filme também ele me traz um pouquinho de tudo isso, da onde nasceu do coração, pra gente vir partilhar aqui. Valeu? Olha, a Agneta está orgulhosa de nós. Uma perguntinha também. Agora eu queria até a gente colocar no chat, alguém quiser abrir para falar. Desafio. Para a gente fechar, em vez de eu pedir uma palavra de como que foi a nossa noite aqui para vocês, se vocês pudessem dar um outro nome para o filme, qual seria? Nossa, Lívia, sério, 9h23, você vai jogar uma dessa? Ai, ai, ai. Para a gente fechar a noite, fechar não, vou passar uma tarefinha ainda do próximo filme, né? Qual que seria o nome que você daria para esse filme se não fosse Meu Nome é Agneta? É um nome que faz muito sentido, né? Mas qual outro nome vocês dariam? Carol, a Carol, quer abrir aqui para falar, Carol? Quem Não é sou da Carol, eu? não? Só Quem para sou eu? complementar. Quem sou eu? Quem Monique, sou eu? né? Quem Isso. sou eu? Quem sou eu? Gostei. Só para complementar uma fala da Carol aqui, da Ana Carol, né? Na cena lá do bar, que ela fala para ele que ele escolheu trocar uma vida sem graça e ele respondeu que não foi uma escolha. Ela fala que se ele não tivesse trocado, a alma dele teria morrido. Foi intenso demais. Adoro o comentário do intenso demais. Coragem de ser você. Roxo é a cor da coragem. Uhul! Até a garrafinha é roxa. A gente acha que não significado, não tinha pensado nisso. Batom tá roxo, isso foi de propósito, mas enfim. A coragem de recomeçar, que lindo! Se permitam ser felizes. Viva intensamente. Olha que nome bonito, já. Viva intensamente. Um novo começo. E dentro disso, o que que esse. Olha, Priscila, a voz da liberdade. Vem aquela cena da Greta correndo, né? Maravilhoso. Ó, aqui a Hollywood está perdendo pra gente. Vamos lá. Quando a gente coloca essa questão de que nome a mais a gente daria, a gente trouxe tudo isso, né? Mas o quanto que esse nome fala tanto da gente aqui também, né, meninas? Que bom que a gente pode usar essa voz da liberdade do novo começo, vive intensamente, a coragem de recomeçar, me escolher a cada instante. E tudo isso faz muito sentido, porque o nome do filme é Meu Nome, Agneta, né? Eu sou essa. Então é um grande convite para vocês também, tá, mulheres? Quem somos nós? Além dos papéis que fazem parte, não é para a gente, né?
tirar tudo isso, mas a gente olhar, e aí? E se acontecesse comigo, né, Gisa? De repente ser mandada embora 25 anos depois, com 49 anos, ó, ele tremendo aqui, né? E eu É. tenho que recomeçar. Onde eu vou? Para onde eu vou? Como que eu faço meu Quem eu... currículo? E aí eu tenho uma perguntinha, quem que eu sou? Né? Que foi que a Ganeta ensinou muito pra gente. Quem que eu sou para fazer, né, para essa nova jornada? Quem tá em processo de mudança, ele é a dona Ana Carol também, tá passando por processo de mudança, né? Quem eu sou, né, diante de tudo isso? Então, o convite, se a vida hoje chega e dá uma reviravolta dessa, porque pode acontecer, nós não estamos no controle de nada, eu tenho a resposta de quem eu sou, da voz à liberdade, de me escolher, de me permitir viver intensamente, de recomeçar, que é a grande questão do filme, dessa esperança, não de esperar, como diria Cortella, mas de esperançar, de ir em busca. Não ficar só pesquisando, né, Mari? Vendo filminhos sobre França, mas de fato tendo a ação, né, a atitude por aquilo que eu quero conquistar dos meus sonhos. Primeiramente, quais são os meus sonhos? Quem sou eu? Esse foi o grande convite da Gneta pra gente. Espero que tenha feito muito sentido para vocês, minhas lindas. Valemos a primeira noite? Foi gostoso, né? Foi muito bom. Adorei, meninas, as trocas. E olha só como fluiu, tá? Depois, se alguém tiver alguma contribuição, por favor, Lívia, você fala demais, Lívia fala de menos, Lívia abre mais pra gente, enfim. Tá? A gente vai construindo isso daqui juntos. A ideia é só a gente ir trabalhando e aperfeiçoando cada vez mais esse momento de tanta riqueza. Adorei, extraordinário. Parafraseando, né, Ana Carol? Daqui a 15 dias nós nos encontraremos novamente. Acredito que vamos ter mais colegas, né? Tem algumas meninas que não conseguiram estar presentes conosco hoje. Depois eu vou disponibilizar aqui para a gente também a nossa gravação. E aí, vocês vão ficar com essas duas tarefinhas: onde que está a minha solidão e a minha coragem, tá? Sobre o filme de hoje. Por enquanto é isso. Próximo filme. Posso mandar já? Assim na lata? Próximo filme se chama, não por acaso, A Lista da Minha Vida. É um filme recente também, é um drama do ano passado, tá na Netflix também, vou mandar para vocês. E aí, vou provocar vocês os próximos 15 dias, tá? Mas a ideia é que vocês, qual seria a listinha da vida de vocês? Já que a gente falou de recomeçar, de esperança, de tanta coisa hoje, no contexto do filme. Tá? No contexto do filme. A lista da minha vida, tá? Então, espero que vocês gostem. Muito importante, no próximo encontro, o combinado aqui que a gente tem são 4 filmes que eu tô indicando. Eu tô começando mais com um gênero mais drama, tá? Agora eu já sei que vocês gostam de umas coisinhas a mais ali também, tá bom? Ok? Né? E vocês também vão sugerir alguns filmes, então vão pensando na próxima quinzena, para o próximo encontro vocês me trazerem, eu vou provocar lá no grupo para vocês, para a gente já vir com uma ideia e depois, quem sabe, o próximo, depois já vai ser um filme que vocês vão indicar, tá bom? Vai ser essa construção nossa aqui mesmo. Mas o próximo é a lista da minha vida. Eu vou passando para vocês todas as informações do que a gente vai precisar. Só estarmos presentes aqui com os nossos caderninhos, com a nossa água, com o nosso vinho. Eu vi a Angélica, que é maravilhosa tomando vinho. Deveria ter trago uma taça de vinho, por sinal, combinado para o próximo encontro, tá? Em honra à Agneta, por favor. Nosso lencinho, nossas emoções, né? Tudo isso que a gente puder trazer. Pri, você quer falar? Quero, Li. Diga, Sabe o que que querida. eu pensei de ideia pra Pense. gente fazer? Eu acho que a Guineta ficou muito marcada, assim, pelo menos em todas nós. E aí, pra mim, eu começo a sentir, tipo, momentos a Guineta na nossa vida, por exemplo. Coisas que a gente faça que foi. A gente pensou na Guineta na hora, assim, coisas da. Pequenas atitudes que a gente possa fazer no nosso dia a dia, na nossa vida, que a gente fala, ah, a Guineta teria feito assim. Momentos da Guineta na nossa vida. Acho que seria legal a gente compartilhando algumas horas, assim, no grupo coisas diárias mesmo, coisa boba. Ai, nossa, fui, e sei lá, fiz uma unha, fiz alguma coisa por mim, foi meu momento Agneta. Eu acho que seria legal se a gente fizesse isso no grupo para poder fortalecer isso, para a gente não esquecer dela, porque eu acho que ela marcou muito e a gente não
não vamos tentar não cair no automático, sabe? Vamos tentar sempre buscando coisas para nós no nosso dia a dia. Que mais que seja boba, mas foi um momento a Guineta, porque ela teve muitos problemas, muitos momentos assim. Eu acho que ia ser legal se a gente fizesse essas trocas, ia ser bem legal. Gente, já enxerguei a gente na Praça da Cascata, em Pindamonhangaba, ó. Nossa, aí, então, a gente, tudo bem, não tem problema nenhum, eu topo. Maravilhoso, Pri, que ideia excelente. Vocês topam, gente? A gente abrir, né? Eu vou abrir de tempos em tempos, senão fica muita coisa. Eu sei que a gente tem muita É, correria, sim, né? só pra gente não Mas esquecer. adorei, Pri. Vou provocando o meu momento Agneta. E daí, ó, Isso, até ampliando, tá, Pri? Fez pra gente colocar. Tira uma fotinho, manda visualização isso, única no grupo, tá tudo exato. bem, tá? Então, olha Isso. lá, tá, gente? Olha lá. Mas vamos lá. Mas eu adorei, Pri. A Guineta É, nos marcou tanto, né? Então, mas é sim, sobre esse lugar, né, Pri? É sobre esse lugar da é, gente ser a gente, né? E a gente se permitir. Às vezes uma roupa que a gente coloca, um cuidado, isso, e desculpa, não uma esquecer, unha. né? Uhum, sim. Legal, Pri. Excelente. Eu topo. Vocês topam, meninas? Sim. Então, meu momento Agneta. Eu anotei aqui, adorei esse momento Agneta. Eu anotei aqui, depois eu vou passar tudo lá no grupo, tá bom? Vou abrir o grupo depois com algumas trocas aqui com a gente. E só agradecer, minhas lindas, por essa noite de sexta-feira. Cumprimos até o horário, estamos encerrando bonitinho agora. Muito bem, Mari. Mari, me ajuda com isso, por favor? Ajuda, pra gente não Mari, você esquecer. adivinhou. Perfeita, né? A Mari falou assim, foto, né? Vamos lá, perfumes, arrumar o cabelinho. A gente tem um Eu acho que dá pra. registro. Deixa eu ver se eu consigo colocar todo mundo. Peraí. Deixa eu Tá, vê se soltar você o meu, consegue. inclusive, que tá preso aqui. Nossa, mãe de Deus. Peraí, deixa eu tentar abrir a câmera. Às vezes deu algum... Ô, gente, ó, Hum, enquanto a gente vai se arrumando aqui, eu acho que agora a gente entendeu aqui o acesso, certo? Qualquer dificuldade, a gente vai para o próximo também, Ah, se foi. ajustando com relação a isso. Ah, deu certo, Pri. Deu. Pronto, já vi o seu Ó, rostinho. aqui para mim eu não consigo que todo mundo esteja na mesma. Porém, eu consigo tirar dois prints e aí sai dois grupos, Tá, tá? tá. Eu vou tentando aqui também, qualquer coisa. Para mim aqui não aparece. Então eu vou falar o primeiro, como eu não sei, eu não consigo dizer quem tá no primeiro grupo. Para mim todo mundo sorri duas vezes, tá bom? Vamos lá. Vai. Ó, um, dois, três e já, hein? Ah, essa mais. Peraí que eu vou salvar a tela. Senão eu perco a foto. Maravilhoso. Uma já foi, agora a outra, peraí. De novo, sorriam, porque eu não, para ninguém perder. Um, dois, três e já. Foi também. Deixa eu só conferir aqui. Confere, vê se ficou bonito. Que eu tô... Tem que estar tudo bonito, né? Só mulher bonita aqui, então, né? Foi, eu vou só recortar a aba e aí eu já mando lá para Tá a bom. Lívia e a Lívia manda no grupo, para quem Beleza. quiser a foto também. Isso mesmo, meninas. Bom, só tenho a agradecer. Obrigada por vocês toparem compartilhar a história de vocês. A gente não estava falando somente da Gneta. A gente está falando da história de cada uma aqui. Obrigada pela partilha da história, do tempo de vocês. E que assistir esse filme, né, e os próximos filmes que virão, seja esse momento de autocuidado, de conexão, de leveza da gente com a gente mesmo e para esse grupo de fortalecimento que nos faz tanta falta no nosso dia a dia. Tá, meninas? Né, que a gente possa realmente aproveitar esse momento como um investimento desse cuidado na gente. E até a próxima cena. Combinado? Um Obrigada, beijo Boa cumprindo o Li. nosso noite, horário. pessoal. Obrigada, Muito Li. Prazer. obrigada, Beijo, Boa viu? meninas. noite. Menina. Beijo, Boa Mari. noite. Saudade. Obrigada, Lívia. Um beijo. Obrigada. Beijo. Tchau, tchau, Lívia.